Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Algo a Mais e hoje nós vamos falar sobre saúde financeira. Estou aqui com a Fernanda do Prana, que traz esses temas super especiais e mais uma vez nós vamos contar aqui com a presença da Prof. Maria Justina. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Fler para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Lojas Regla, viva novos caminhos. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. A Kumon, método de estudo para desenvolver ao aluno ao seu máximo potencial. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. E Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E agora, sejam muito bem-vindas, meninas, mais uma vez aqui no programa. E hoje a gente aproveitou essa visita da Prof. Maria Justina aqui em Nova Prata para poder ter esse conteúdo bem bacana, né, Fer? Saúde financeira. Sim, e que bom, né? Ter a Prof. Maria Justina por aqui é uma honra. Mais uma vez, deixo registrado aqui o quanto para mim eu entro em estado de graça, né? Poder estar perto dela, recebê-la no Prana, ela fazer parte dos professores dessa formação. Então, eu fico aqui em estado de graça. Que coisa boa, muito obrigada. E sim, né? Saúde financeira. Muitas vezes nós não paramos para perceber o quanto o dinheiro pode estar carregando o peso do estresse, né? O quanto muitas vezes também nós colocamos a culpa no dinheiro, né? Quantas vezes nós justificamos coisas através do dinheiro. E o quanto isso é uma lealdade, né? O quanto isso seria algo que não está sendo visto por alguma razão. Então, que bom poder falar sobre isso, né? Que possamos aprender juntas aqui e passar algo de saudável para quem estiver nos assistindo. Maravilha, Fer. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Foi uma alegria quando a gente teve a brilhante ideia de ficar e poder gravar mais um programa com a senhora. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Que bom eu poder estar disponível nesta tarde, estar com vocês, trazer um pouco da minha experiência, porque cada vez que eu compartilho algo que eu tenho, eu me torno mais rica. Porque quando eu falo sobre, eu também me dou conta, às vezes, de aspectos que eu não teria oportunidade de ver. Então, vocês estão contribuindo muito comigo. E eu sou muito grata, porque vocês estão me tornando mais rica do que eu já sou. E através, então, de cada pessoa que estiver nos escutando, nós poderemos fazer essa interação. Não estando fisicamente, mas podendo questionar em nós mesmos. O que significa a saúde financeira? Aliás, o que é saúde, seja em qualquer área? Seja na área das finanças, seja na área da saúde física, seja na área dos relacionamentos. Estar em saúde é estar em equilíbrio. Em equilíbrio. E hoje, então, nesse primeiro momento ao menos, vamos olhar um pouco para como é que nós olhamos para o dinheiro. Qual é a ideia que nós temos sobre o dinheiro? Pois é. Nós fizemos já alguns programas falando sobre energia do dinheiro, e é bem bacana para quem quiser assistir, é só entrar nas playlists, tanto da Conecta Mais TV, quanto do Prana Energia Vital também, que tem lá todo o nosso conteúdo já gravado aqui, né, Fer? E só que é legal olhar de diversas maneiras para essas situações, porque em algum momento a gente vai olhar pela numerologia, em algum momento a gente vai ver de outro olhar, que todos se complementam e a gente sabe que tudo faz parte. Agora, Fer, hoje nós aqui com a Prof, a gente vai olhar de forma diferente para a nossa saúde financeira. E pode explicar para nós como mais ou menos vai ser esse surf? Esse surf foi bom. Essa forma de olhar aquilo que não está sendo visto, muitas vezes, né? E como a gente está falando de dinheiro,
O que já me ocorreu assim, enquanto ela perguntava isso? Quantas vezes a gente nem olha para a conta, né? Eu nem olho para o extrato. E aí tu pergunta para a pessoa, como é que tá? Ai, não quero nem ver. Quando nós falamos da constelação familiar, né, usando pontualmente essa abordagem que é a base do meu trabalho, da Prof também, mas sim, é olhar para o que não está sendo visto. E muitas vezes a gente vai contratar alguém para nos ajudar a lidar com isso, né? E aí vou contratar alguém que vai me pedir, faz uma planilha, né? Quanto tá liberado para diversão, quanto tu vai guardar na poupança, né? Então, sim, a forma com que a gente olha para o dinheiro, e nós, enquanto mulheres, é algo desafiador e extremamente novo, né? Não vou saber dizer agora exatamente o ano, tá? Talvez seja em torno dos anos 60, talvez a Prof. Maria Justina vai saber melhor isso. Quando mulher pôde abrir conta em banco. Gente, isso é pouquíssimo tempo, tá? Porque mulher não podia abrir conta em banco. Né? A mulher, ela era responsabilidade do seu pai. Era o pai que respondia sobre os bens daquela mulher, até ela casar. Partindo disso, o marido. Então, para nós mulheres é desafiador e para os homens também, porque não alivia não pro lado deles, porque para eles também, poxa, uma mulher que agora tem conta no banco. Uma mulher que vai e recebe seu próprio dinheiro. Então, isso é algo muito novo para nossa espécie. Assim como votar, né? Quando se faz aquelas pesquisas, né, sobre votos, o número de mulheres que anulam e votam em branco é muito grande. Porque mulher não sabe votar. Em que sentido desse não sabe? Nós, enquanto espécie, estamos aprendendo a nos posicionar como líderes políticos, a poder escolher quem vai representar nosso povo. É algo novo, recente. Essa eu sei, tá? 1988. Foi a primeira vez em que uma mulher aqui no Brasil pôde votar. Então, falar sobre isso é entender que nós estamos engatinhando. Que esse é um assunto no qual, como a internet é algo que se pensa hoje, né, no ano 2023, que ficará aí, né? Quem quiser consultar isso daqui a um tempo, possivelmente vai encontrar esses vídeos. Nesse ano aqui, nós estamos engatinhando, né? Em relação a saber lidar com dinheiro dos dois lados. Porque nós, mulheres, até bem pouco tempo atrás, nem poderíamos ter nosso dinheiro no banco, né? E os homens não tinham mulheres que conseguiam sair e fazer seu próprio dinheiro. Então, é um assunto novo. Então, olhar para nossa saúde financeira aqui também é algo novo, que está sendo visto, né? Como eu ando em equilíbrio com essa energia do dinheiro. Então, que possamos nos entregar esse processo e entender que qualquer forma que eu fale, a Prof, né, ou a Laura, estamos engatinhando nesse assunto. Pouco sabemos sobre ele. Até eu acho que porque estamos engatinhando que surgem os memes, né? Já tem mulher escrevendo assim, tem como voltar a fazer bolo às 3 da tarde? Porque assim, a gente brinca, né? Que veio a responsabilidade. Lutamos tanto para estar aqui, podendo nos reunir e conversar sobre questões que são bem importantes para as pessoas em casa, que antigamente homens faziam isso. Sim. Eram outras épocas, mulher não tinha espaço para isso. Graças a Deus, muitas lutaram para que a gente possa estar aqui. Agora, também tem o seu valor, né? Para quem gosta de poder voltar um pouquinho e ficar um pouquinho mais caseiro, né? Porque a gente sabe que a mulher assumiu muito papel quando assumiu tudo isso. Talvez seja por isso que a gente começa a dizer, poxa, as pessoas estão sobrecarregadas. Então, o amor começou a olhar para onde, né? Que aí a gente acabou se perdendo um pouquinho aí. Sim. Então, Prof, como a gente pode ver, como a Fer já fez toda a colocação sobre hoje, como nós estamos, o que talvez o olhar para ele, como a gente pode ver toda essa situação hoje na mulher aprendendo a lidar com o dinheiro financeiramente, o homem levando as suas... Porque o homem veio de sempre, então, né, Fer? Carregando tanto família, ou muitas vezes tendo já seus negócios de família e só herdando e continuando. Então, como a gente vê isso? Talvez
nos dias de hoje para que a gente possa ter um olhar específico para a saúde financeira? Muito bem. Então, pensando numa visão geral sobre os fundamentos da constelação, que é a abordagem que nós hoje estamos focando. Então, nós somos conduzidos por 2 movimentos. Um movimento é repetição, quer dizer, é fazer como sempre foi feito. E tem um outro movimento que é compensar, é tentar reequilibrar aquilo que de alguma maneira não foi feito coerente, né? Foi feito em desequilíbrio, por exemplo, que provocou uma dor, que lesou alguém. Então, nós podemos olhar a saúde financeira quando nós conseguimos saber que uma parte nossa, ela tem tendência a ser igual ou fiel àquilo que aconteceu no passado. Se um ancestral nosso, ou nossos pais, ou um dos pais, não foi bem sucedido, ou um tio, alguém não foi bem sucedido lá no passado, inconscientemente, eu também posso escolher para mim, inconsciente, não é sabendo, que eu também não vou ser bem sucedido, eu não vou ter uma saúde financeira, para que o meu amor, porque a base do trabalho dessa abordagem é sempre olhar para onde o amor olha. Então, se o meu amor está olhando para aquele meu ancestral que não foi bem sucedido, uma parte minha não me libera para que eu tenha saúde financeira. Porque o amor, ele fica enganchado lá e não aqui. Então, se diz isso, comportamento por repetição, padrão. Um padrão de repetição. E então, por lealdade, o meu amor me atrapalha. Mas eu me sinto bem, não tendo sucesso, porque eu estou aliada ao meu ancestral. Eu não deixo sozinho, porque, em geral, alguém que não foi bem no passado, ele é desclassificado, ele é desprestigiado. Então, internamente, uma parte minha se sente bem, mesmo que eu não tenha sucesso, mesmo que eu não tenha saúde financeira. E assim eu posso levar o resto da minha vida atrapalhada. Então, são 2 forças, né? Lembra? Uma é repetição e a outra é compensação. Se lá no passado, vamos pegar, porque a constelação, ela sempre olha essa árvore que vem vindo lá do passado até hoje. Se lá no passado, um ancestral meu, por exemplo, era um dono de escravos, ou era um dono de uma empresa, e ele não dava as condições para que os seus funcionários pudessem ter uma vida digna e saudável. Às vezes, por exemplo, trabalhavam embaixo da chuva, não pagava as horas extras. Então, o que esse meu ancestral fez? Ele fez um desequilíbrio entre o que esta pessoa está me dando como lucro e aquilo que eu estou devolvendo para ela. E se eu machuquei, principalmente a saúde física, não tem dinheiro que pague. Por exemplo, se eu não dava as condições mínimas para que ele trabalhasse e não estragasse a sua saúde. Porque os 5 anos de vida que ele perdeu, os 2 anos de vida que ele perdeu, é um custo. É muito dinheiro. Então, um descendente, ele quer fazer o reequilíbrio desta situação lá de trás. E então, ou ele será um patrão que paga salários muito altos e que não controla se o trabalho está sendo feito, ou ao contrário, ele nunca quererá pagar o que realmente cabe a essa pessoa. Porque o amor dele está olhando para aquela situação do passado. E ele fica atrapalhado nesse momento de fazer uma escolha saudável. Então a pergunta é sempre, ao menos é assim que a minha vida é conduzida, qualquer situação, e agora falando de dinheiro, eu tenho uma pessoa que ela é segura no dinheiro, ela não gasta nada, ela não quer comprar nada, ela não dá nada extra para nada para ninguém. O que faz essa pessoa estar assim? Então, para onde o amor dela olha? Então, ou ela repete alguém que foi sovina, e ela é igual a ele e ela está junto dele. Ou ao contrário, ela quer segurar aquilo que foi posto fora. Aquilo foi desclassificado, desvalorizado. E então eu não olho para essa pessoa que hoje está cometendo algo, vamos dizer, desalinhado, como se ela fosse uma pessoa ruim.
Eu pergunto, para onde mesmo o amor dela olha? E se nós formos saber um pouquinho da história de vida desta pessoa e perguntar o que seus ancestrais faziam, o que os seus pais faziam, o que seus avós faziam, de onde vieram, como vieram, que situação. Por exemplo, os nossos imigrantes. Quanta miséria, quanta pobreza. Quanto eles tiveram que judiar o próprio corpo para deixar o que eles deixaram. Então, muitas vezes, a nossa questão de saúde financeira hoje, ela tem muito mais a ver com este amor que olha para trás do que uma possibilidade de nos levar para frente. Então, a constelação, ela nos ajuda nesse sentido, de fazer uma pesquisa e descobrir para onde meu amor olha que eu não estou conseguindo manter uma saúde financeira, que eu não sei ter uma saúde financeira. Porque tem pessoas que não sabem se organizar. Por exemplo, eu posso, como um consultor, eu posso sugerir, faça uma planilha, divida o teu valor mês nesses gastos, estabeleça, te organize. E se o amor desta pessoa está voltado para aquela pessoa que viveu a vida inteira num lugar apertado, sem condições, misturando tudo, como é que ele vai conseguir fazer? Ele pode te dizer sim, no momento que tu estás acompanhando ele numa sessão. E depois ele vai para casa, o que é mais forte nele? É a orientação que você dá ou é essa fidelidade que ele tem a alguém que já era desorganizado no passado? Sim. Então, o trabalho é, se eu faço uma constelação, eu vou enxergar para onde o meu amor olha. Quando eu vejo isso, eu faço essa descoberta, aí eu começo a me tornar consciente de uma situação. Porque enquanto eu não tenho consciência para onde o meu amor olha, eu não tenho condições de fazer nenhuma mudança. Porque o amor, ele me dá paz interna. Ele me dá tranquilidade. Ele me faz me sentir bom. Fica Mesmo leve. que eu esteja com a minha conta no banco, às vezes, negativa. Mas agora eu gostaria de agradecer alguns dos nossos patrocinadores. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Aos supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E ao sábado do churrasco. Então aproveita, família, reúne aí e faça os teus momentos super especiais com os supermercados Lorenzetti. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E agora, voltando com esse nosso tema, falando sobre saúde financeira, né, de uma maneira muito gostosa. Muito obrigada, Fer, por esse tema. A Prof. Justina, Maria Justina, por estar aqui conosco e também estar abordando de uma forma muito gostosa e tranquila, porque é um assunto que nos tira um pouquinho da, né, depende de cada um, né, como vê a sua vida. Às vezes é na questão financeira, às vezes é na questão amorosa, às vezes a gente sabe que é na saúde mesmo da pessoa, então o ponto de equilíbrio, como a Prof. Maria Justina falou aqui, que em equilíbrio tudo funciona. E Fer, agora, para a gente poder ter de uma forma exemplificada a questão desse ponto de equilíbrio e falar sobre a saúde financeira mesmo. É porque se nós, Laura, isso em qualquer situação, hoje, né, nós estamos aqui falando pontualmente desta situação, mas eu gosto sempre de dizer que não se traz só para este assunto. Claro. Né? Porque lembra do iceberg, né? Aquele 5% aonde eu vou chamar o consultor para me ajudar, né? E não que não tenha o seu lugar, que é muito importante, né? Mas se eu não sei, e por alguma razão eu não consigo ver o que não está sendo visto, se eu não sei aonde eu estou sendo fiel à minha história, não vai fluir. Não vai para frente. Quantos cursos que nós fizemos, né? Ou muitas vezes a nutricionista que nós vamos, né? A gente vai daí chama alguém para ajudar com as finanças,
daí a gente vai e contrata um curso um final de semana e pega o material, bota na gaveta e não faz mais, né? Tem algo maior que aquilo. É como se eu não tivesse permissão de botar em prática. Muitas pessoas, né? E muitas coisas acontecem comigo também, porque quando falo de pessoas, eu não me excluo, né? Também estou pessoa. Então, muitos de nós, a gente deseja muito algo, deseja lidar melhor com o dinheiro, deseja lidar melhor com a vida amorosa, com a energia, com o corpo, né? Fazer uma dieta. Mas é como se não houvesse uma autorização. É como se houvesse um fio invisível, né? Como a Prof. Maria Regina falou, a empresa... ou tinha os escravos lá e agora essa empresa não paga os direitos dos funcionários, né? Então é algo que é muito maior do que aquilo que a gente imagina. A forma com que uma terra é colonizada. Então a gente vai pensar naquela família, nos prejuízos financeiros daquela família, como meus pais, meus avós, meus bisos, né, lidaram com o dinheiro. Os que ainda estão encarnados lidam com o dinheiro. Né? Mas o quanto é isso para a nossa espécie? E para cada região, né? A região da Serra é diferente da Bahia, que vai ser diferente de um outro país. Então, isso tudo são informações no inconsciente deste povo, né? Seja da nossa família ou do nosso país, do nosso estado, que são muito mais fortes do que qualquer coisa que a gente queira botar em prática. Existe uma fidelidade invisível, que enquanto eu não me torno consciente, né? E essa frase acho que é do Jung, Prof. Maria Justina. Enquanto eu não me torno consciente do inconsciente, eu vou chamar minha vida de destino. Né? Exatamente, é do Jung. É do Jung. Então, muitas vezes a gente acha, pra mim é isso aí. Né? E a gente acha que aquilo é o nosso destino. E muitas vezes não é. É algo que está interligado, é onde o amor está olhando, né? E que por alguma razão não está sendo possível. Por quê? Porque nós, enquanto descendentes, né, enquanto filhos, a gente vem para resgatar algo, né? A gente vem para experienciar algo. Então eu, Fernanda, eu venho integrar uma parte, né? Como quem não assistiu aí o programa anterior, né? Se quiser assistir, cada filho com a sua função, né? Então eu tenho um processo, eu tenho um lugar único no meu sistema. Tem algo que é meu. E os filhos, e nós todos somos filhos de alguém, né? Nós viemos para integrar o que não foi visto, né? Para mostrar o que por alguma razão ficou oculto. E uma coisa importante, antes de passar ali para a Prof de novo, é muitas vezes a gente... Vou dizer algo que aconteceu e que foi forte no meu processo, né? Na consciência que eu posso ter hoje, porque eu tenho certeza que aparecerão muitas mais coisas, não é só isso. Um irmão não nascido, né? Um irmão não nascido antes de mim, e aí muitas vezes o dinheiro não fica, né? Tu recebe dinheiro, o dinheiro não fica. Ou algumas pessoas que falam, gasto por 2, né? Recebo por 1, mas gasto por 2. Para mim, quando se mostrou aquele irmão antes de mim não nascido, houve um alívio na minha vida. Algo aconteceu, porque tinha alguém ali que não tinha sido visto, né? E dinheiro é coisa de gente viva, né? Morto não tem dinheiro. Então, para que a gente... mais. O morto não precisa mais de dinheiro. Então, para que a gente esteja na nossa vida, esse sim à vida, o se sentir vivo, o dinheiro também precisa desse movimento. Só que se o nosso amor olha para alguém que não nasceu, para um destino trágico, para uma compensação, né? Porque nós funcionamos assim. Ou a gente tá na falta, né? Naquilo que foi escassez no sistema, ou aquilo que foi em abundância, aquilo que ultrapassou o limite, né? Então a gente está sempre buscando a compensação dessa falta e desse excesso. Então, trazer essas consciências de algo que não é visto, de algo que está no invisível, aí sim eu vou te dizer, nós vamos olhar para o dinheiro, olhar para a conta, mas isso tudo é um grande desafio para nós todos. Enquanto espécie humana e enquanto brasileiros, né? Vou passar lá para a Prof, para Prof sentir como é isso, falar como é isso, mas é um processo de nós entendermos que nós só temos 5% de consciência das nossas dinâmicas, né? E que existem ferramentas para que a gente possa estar mais consciente desses processos.
Pois é, porque a Fer coloca aqui como brasileiros, como, né, pessoas da nossa região, como enfim, mas que existem questões que precisam ser vistas e que ferramentas usarmos. Então, Sim. prof, o que a gente pode estar pontuando, porque quando a senhora falou sobre nós olharmos para onde o amor olha e o que causas tem, né? Se a gente está repetindo, se a gente está, né? Tem várias formas aí, mas que ferramentas que a gente pode estar analisando, então, e podendo utilizar para que isso se torne um pouco mais leve, além de, claro, né? Buscar alguém que possa nos auxiliar para expandir a nossa consciência também através de uma constelação, mas no nosso dia a dia. Muito bem. Então, autoconhecimento. Conhecer-se um pouco é muito importante. Para nós nos conhecermos, é interessante nós conhecermos a nossa história. Porque se nós não conhecemos a nossa história, a gente está fadado a repeti-la. Certo? Então, sabendo um pouco da história, nós não vamos mudar a história lá. Mas nós podemos tomar posse sobre a nossa vida a partir daqui. Certo? Então, se eu conheço as dificuldades que eles tiveram, eu posso, então, a partir de então, dominar mais esse meu lado que quer estar solidário àquele sofrimento do passado. Então, o autoconhecimento é a base, certo? Então, conhecendo a sua história e começando a se observar. Como é que eu lido com? Como eu faço com? Porque se eu não trago isso para a consciência, eu não tenho nenhuma condição de fazer diferente. Esse é o primeiro passo. E você pode fazer isso com a abordagem que te ajudar, que te servir, que não precisa ser apenas as constelações. É uma forma. Sim. Nas constelações você pode ver isso ali e talvez fazer com que aquilo possa atuar na tua vida. Porque agora se tornou consciente. E aí tem a questão que também a Fer sempre coloca, que o problema é quando a gente se torna consciente, então a ignorância foi, né, Fer? Foi embora. Então, ali a gente já não tem como a desculpa do manco é a muleta, mas assim... Aí vem a parte do A trabalho. consciência, isso. Porque daí tomou consciência. Claro. E aí a partir... Aí vem o teu desafio, a tua determinação de, a partir de então, ver por onde você pode começar a fazer diferente. E não importa o quanto. Se você se dispõe a fazer um pouquinho diferente daquilo que você fazia até então, você já está fazendo um grande movimento. Porque quando você move, eu movo, o que está em torno também recebe este benefício deste movimento. Mas ele é um processo, não é uma coisa do dia para a noite. Isso é um processo, certo? E uma coisa que nós vivemos hoje, as pessoas têm as coisas todas muito prontas, muito fáceis, então nós ficamos julgando os jovens. Nós mais velhos, eu principalmente a minha geração, vocês são muito jovens ainda. Mas nós mais velhos ficamos olhando como pode. Eles não sabem fazer, eles não... Eles. Não, aqui atrás, lá no passado, houve tanta miséria, foi tudo tão seguro, foi tudo tão difícil, que aquilo dentro dos mais antigos ficou muito peso, muito sofrimento. Então é como se hoje eles querem se liberar um pouco porque eles não precisam mais fazer. Eles não precisam, mas eles têm criatividade para outras coisas. Então, para onde agora o amor deles está olhando? Então, eu principalmente, que sou já bem mais velha, então é como se ele dissesse, vejam que não precisa tanto sofrimento, não precisa tanto esforço. A vida também ela pode te devolver. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque também quando lá houve muito sofrimento e nós nos tornamos pais, por exemplo, os meus pais, meu pai era imigrante, eles passaram por muito mais sofrimentos do que eu passei. Sim. Então, o que aconteceu quando eu me tornei mãe? Eu quis ser uma mãe que facilitou demais para as nossas filhas. Porque se meus pais passaram trabalho, eu queria aliviar que a vida delas não tivesse trabalho. Com isso, eu também, às vezes, não ensinei para elas o valor de conquistar um dinheiro.
eu fui uma mãe condescendente. E então, se agora uma delas, ou uma neta, uma bisneta, não souber administrar o dinheiro, ela simplesmente está sendo fiel àquilo que eu fiz no passado. Eu fui super mãe, eu fui mãe demais, eu facilitei demais a vida delas. Tanto que os maridos das duas dizem, vocês são super mimadas. Por quê? A vida também é deixar muito fácil, tudo muito acessível, não aprende a buscar, a criar a força que está dentro de si e trazê-la para fora. Então, nós temos que cuidar um pouco disso. Porque dar demais não ensina nada. Então, tudo tem que ter um limite. E na saúde financeira, isso é fundamental. Você receber um tanto que dentro daquilo você vai aprender a viver. Então eu declarei aqui alguma coisa minha privada, sim, porque eu pensava assim, foi tão difícil quando a gente era criança que para conseguir um dinheiro, para ter um dinheiro era um sofrimento enorme. Eu não quero que as minhas filhas passem por isso. Quando eu fazia isso, eu dizia inconscientemente para eles, vocês foram uma porcaria. Eu agora vou ser muito melhor do que vocês. E vou deixar a vida muito mais fácil para elas. Então, dentro de mim havia um espaço de não reconhecimento para todo aquele sacrifício feito do passado. Porque eu não queria que elas sofressem o que eu sofri, o que eles sofreram. E com isso eu não preparo a pessoa para a vida. E o dinheiro, ele é simplesmente uma energia que ele está à nossa disposição. Dependendo do que eu faço com ele, ele me dá o retorno. Agora, se eu venho de uma família extremamente católica, que diz que os ricos não irão para o céu, como que eu vou lidar com a questão do dinheiro? Sim. Não sou liberada para isso, né? É como se esse sistema não me liberasse para ter dinheiro, né? Então, tem muitas coisas que entram, que são empecilhos para que nós possamos ter uma vida saudável financeiramente. Não é uma coisa só. Então, nós sofremos influência da cultura, principalmente as religiões, elas criam a necessidade de nós sermos coitados, nós sermos pobres, para ganhar algo mais. E então, quem de nós não quer aquilo que é prometido de um bom final, um bom paraíso? Claro. E então, uma parte nossa, ela é fiel a isso. E aí nós mesmos fechamos as portas para a nossa prosperidade. E nós mesmos nos atrapalhamos na organização da nossa saúde financeira. Outra questão, ser melhor do que eles. Ou então, ser solidário a eles. Se eles não tiveram sucesso, eu também não tenho. A Fernanda trouxe um exemplo que é muito importante, que a gente não se dá conta. Quando ela disse, quando eu soube que tive um irmão que não pôde ficar na vida, e que então aquilo para mim, eu também não podia ter tudo. Por quê? Porque nós temos dimensões, nós temos nosso espaço do amor da criança, nós temos nosso espaço do amor de filho, nós temos nosso espaço do amor em cada dimensão. Sim. E o espaço do amor da criança, ele é solidário. Se meu irmão morreu, ele não pôde desfrutar dessas coisas boas da vida. Então, na minha solidariedade a ele, eu também não me dou o direito a ter uma vida boa, farta, porque ele não pôde ter. Mas esse é o amor da criança, que ele não distingue, que isso foi com ele, com o meu irmão, e aconteceu dele não estar vivo. Então eu preciso de alguma técnica que me ajude a sair desse meu amor àquele que não pôde nascer, ou que não pôde ficar vivo. Então tem tantas dinâmicas que interferem na nossa vida, que é muito simplório olhar para alguém que está em dificuldade e julgar essa pessoa.
Nós não sabemos realmente quais as dinâmicas dentro dessa pessoa. Por exemplo, nós aqui brasileiros que estamos com tanta inadimplência. Para onde o amor dessas pessoas que gastam além do que podem está olhando? Porque esse não é o meu caso, então eu posso dizer às outras pessoas. Para onde elas estão? Para onde o amor dessas pessoas estão olhando? Quantos fizeram tanto sacrifício que nem sequer comiam um pouquinho mais para poder sobrar um pouco? Então agora as pessoas gastam sem limites. E elas não querem passar por mais nenhum momento de não ter tudo o que querem. Então qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é exatamente esse. E as técnicas nós podemos usar as mais diferentes. Mas a primeira é o que me leva a fazer isso desta maneira que eu estou fazendo. Mas para isso eu tenho que querer. Tá certo. Porque o querer vai me dar trabalho. Exatamente, porque quando tu vê a situação, tu precisa mudar ela. E aí tu começa a mexer naquele ninho de formiga que tu só vê por cima, né? E depois a gente começa e vê que tem muito mais por baixo, né? Então, saber, a ignorância às vezes é uma bênção. Sim. Mas por outro lado não muda nada. Segue o padrão. Segue o padrão. Não muda nada. Então, será que chegar aos 76 anos como eu tenho e poder olhar a vida de uma forma diferente, não valeu a pena todo aquele esforço feito para poder enxergar um pouco, como a Fernanda falou, um pouco mais amplo, um pouco mais aberto, um pouco diferente? Claro que vale. Mas tem que fazer esse investimento. Certo. E eu afirmo mais uma vez, só tem duas forças que nos seguram nessa questão da saúde financeira. Ou é a fidelidade ao passado, ou é a compensação. Então, se eu não descubro onde é que eu estou funcionando, ou então essas crenças que me amarram, o que são que me impedem de fazer, eu não vou fazer nada com nada. Pode ser a melhor terapia do mundo, não vai mudar nada. Eu preciso mudar. Eu tenho que me dispor a fazer o meu primeiro movimento. Pequeno, mas fazê-lo. Muito bem. Fazê-lo. Aí algo pode mudar. Tá certo. Agora com eu adorei todo esse pensamento e trouxe muita clareza para ferramentas de como eu posso estar atingindo ali formas de ver no dia a dia, né, o que pode estar me segurando para não fazer alguma coisa que eu estou... Poxa, por que eu não chego a terminar um trabalho? Por que eu não chego a fazer? Porque a gente tem várias situações, mas dentro de toda essa reflexão, acredito que já abre um pouquinho mais para que a gente possa pensar diferente. Agora eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores e a seguir a gente continua esse nosso papo. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo. Seu crediário segue ativo na Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. Então, não esquece, mudança agora de estação para toda a família. Aproveite. Fleur Paralisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço da Fleur, onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital. Serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho. Que há sempre um orientador guiando por cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. Então, voltando com esse nosso papo, falando sobre saúde financeira, estou aqui com a Fernanda do Prana, estou aqui também com a professora Maria Justina, que também estão colocando e fazendo com que a gente olhe de uma maneira talvez diferente para as questões financeiras, mas quando a gente fala aqui na saúde financeira, que é o tema, é bom
E é bacana frisar que pode ser olhado dessa forma para outras questões da vida que podem não estar alinhadas e daqui um pouco o que está acontecendo, né? Mas, voltando então, Fer. E vou querer contar uma história, mas antes de contar essa história, uma história do Bert Hellinger, de um dos livros do Bert Hellinger, me veio uma pergunta para fazer para o pessoal de casa, porque muitas coisas que às vezes nós não nos tornamos conscientes daquilo. Chega o final de semana, férias, feriadão. E antes de chegar, eu já, quero descansar, vou ir pra praia, quero dormir na beira do mar. E aí quando chega, né, algo acontece. A pessoa adoece, não consegue aproveitar a praia, ficou doente. Brigou com o marido, né? Chegou o final de semana, que era um feriadão, começou aquela enxaqueca. Né? E aí, por alguma razão, não foi possível usufruir da folga, né? Isso tem tudo a ver com a saúde financeira, né? Porque aí, se eu trabalho para que eu possa, seja viajar ou descansar, curtir um momento, né? E por alguma razão isso não é, isso também é uma fidelidade. E aí, né? Se alguém foi tocado aí por isso, tem uma história no livro do Bert Hellinger que talvez eu me emocione quando eu conto. E aí também tá tudo bem. Tem um casal, né? Um pai e uma mamãe, que por alguma razão nunca puderam ter um tênis. E aí, eles andaram descalços por toda a vida. Quando eles tiveram um filho, eles se olharam pro filho e decidiram trabalhar muito. Para que quando aquele filho pudesse começar a caminhar, eles pudessem dar um tênis pro filho. Já vem emoção. E eles trabalharam e conseguiram comprar o tênis. E o dia que o pai e a mamãe foram entregar pro filho, o filho olhou pros tênis, olhou pra mãe, olhou pro pai e disse: eu não quero. Vocês nunca tiveram um tênis. Como que eu vou ter um? Eu não quero. Como ficaram esses pais? Né? Como eles se olharam, como eles olharam pro tênis, como eles olharam pro filho. Né? E aí, vou me atrever a interpretar. Se nós não usufruirmos o que é nos dado hoje, de que valeu o sofrimento dos imigrantes, dos moradores que já estavam aqui nessa terra, né? A vida que foi mais curta, que foi mais sofrida para eles, para que a gente pudesse hoje usufruir isso. Então, já que estamos chegando na parte final, que nós possamos vestir nossos tênis e sair correndo, né? E andar por lugares onde eles não puderam, né? Que eu possa pegar os tênis que os meus pais me deram e caminhar onde tem brita, onde tem pedras, talvez subir um morro, aonde descalço não seria possível. Muito bem, que lindo, Fer. Essa é a melhor forma que eu vejo de dizer para eles: valeu a pena tudo o que vocês fizeram. Agora eu vou fazer disso algo melhor na minha vida. Muito obrigada. Ai, que lindo, meninas. Obrigada. Que história para finalizar um programa e deixar aqui a reflexão. Sim. E quem sabe a gente pode estar agradecendo um pouquinho mais aos que passaram e honrando de uma maneira correta. Vestindo né? os tênis, né? Calçando. Não sei se é vestir ou calçar. Calçar. Calçando. Calçar os tênis e... Muito bem, muito bem. Meninas, gostaria de agradecê-las mais uma vez. Obrigada, Que Laura. programa bacana, gostoso, para quem acompanhou, né? Poxa, em uma horinha a gente consegue ver todo um conteúdo tão importante, tão legal, né? Que quem sabe vai fazer diferença. Que eu digo assim, uma pontinha de alguma coisa hoje possa ter ficado em alguém e dizer amanhã, pá, será que isso
tá dentro do que eu espero? Será que é o que eu preciso viver? Será que aquele questionamento, aquela pequena coisa que daqui um pouco começa a se tornar uma rotina, uma filosofia de vida, quem sabe, Sim, né? uma nova forma, isso. Muito bem, uma nova forma de olhar para as coisas. Então, agradecendo vocês. Obrigada, Laura. Muito. Obrigada, Pro. Obrigada, muito É isso obrigada aí, pela bela é isso tarde. aí. Maravilha. Agradeço a todos que nos acompanharam e mais uma vez cito todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. Alprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Pedras Andretta, excelência e acabamentos para uma entrega com satisfação. Acumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. A Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. Lembrando que aqui eu e a Fer vestimos Lojas Regla nos programas Algo a Mais. E a Fler para Alisson Pinheiro, que inclusive eu adoro falar que aqui ele também sempre nos deixa as flores lindas para deixar o nosso ambiente bem especial. Um abraço a todos e até a próxima.